Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício e o tema da nossa aula de hoje é Teorias da Relatividade. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito em meu canal, clique aí no botão inscreva-se e na sequência ative o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Muito bem, então é o seguinte pessoal, na aula passada eu peguei e passei para vocês uma introdução aí sobre a física clássica. Expliquei para vocês onde a física clássica ela tem ali seu início e foi até um ponto onde a física ela não conseguiu mais dar explicações plausíveis para certos eventos, sendo assim necessário o surgimento de uma nova física que assim foi chamada de física moderna. Então, na aula de hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre essa física moderna e compreender um pouco a respeito da teoria da relatividade especial que foi proposta aí por Albert Einstein. Mas, antes de começar a falar sobre esse tema, nós precisamos, para compreender o funcionamento do postulado de Einstein, entender o postulado feito por Galileu Galilei. Então, nós temos aqui, pessoal, a relatividade de Galileu. O que era a relatividade de Galileu? Ao iniciar o nosso estudo de movimentos, nós estamos estudando o movimento sempre de acordo com certos referenciais. No caso, um corpo ele só está em movimento ou só está em repouso de acordo com um referencial adotado. Isso aí é a relatividade estabelecida por Galileu. Por exemplo, nessa situação aqui, nós temos um trem em movimento e dentro dele tem uma pessoa que está jogando uma bola para cima. A pessoa que joga a bola para cima, ela observa que essa bola ela vai fazer o quê? Ela sobe e desce, caindo novamente em sua mão. O movimento que essa bola faz, ele é um movimento vertical, de subida e descida, em relação a essa pessoa que está dentro do trem, observando a bolinha subir e descer. Numa outra situação, com o mesmo trem em movimento, uma pessoa que está do lado de fora do trem, em repouso em relação ao solo, observa essa bola que acaba subindo e descendo. Você observa que à medida que a pessoa joga a bola para cima, a bola sobe e acompanha o movimento do trem. Então, o movimento que ela vai fazer é esse movimento parabólico. Então, a pessoa que está do lado de fora do trem, ela diria que essa bola ela executou um movimento parabólico. Porém, a pessoa que está dentro do trem vai dizer que a bola ela executou um movimento vertical. Qual das duas pessoas está correta em sua análise? A resposta é óbvia. As duas estão corretas. A bola, sim, executou um movimento vertical de subida e descida e também ela acabou executando um movimento parabólico. Porém, esse movimento vertical ela é em referência àquela pessoa que está dentro do trem. O movimento parabólico é em referência àquela pessoa que está do lado de fora do trem. Então, você pode observar que nas duas situações, nós temos aí duas interpretações. Porém, existe apenas uma lei física que irá determinar esse movimento da bola. Então, a relatividade de Galileu estabelece que para quaisquer dois observadores movendo-se aí com velocidade constante, em quaisquer direção e sentido em relação ao outro, obterão os mesmos resultados físicos para todos os experimentos mecânicos realizados. E isso, pessoal, é óbvio. Por quê? Porque no momento que aquela pessoa ela jogou a bola para cima, o tempo de subida e descida vai ser o mesmo tempo para aquela pessoa que está do lado de fora observando. Ele vai ver a bola subindo e descendo com o mesmo tempo. A altura máxima que a bola vai alcançar durante o movimento é a mesma nas duas situações. Então, as leis físicas que vai ser utilizada ali vai ser a mesma para as duas situações.
só que terá diferentes pontos de vista nas situações que foram dadas ali. Para que a gente compreenda um pouco melhor, vamos à seguinte situação. Olha só, imagina aqui que dentro desse vagão do trem, nós temos aqui 3 amigos, José, o João e o Carlos. O João ele está localizado bem no meio do vagão. José e o Carlos eles estão localizados ali na extremidade desse vagão. O que nós sabemos é que a distância entre José e João é a mesma distância de João para Carlos. Esse vagão ele tem movimento. O movimento dele é um movimento uniforme e ele tem movimento sentido para a direita. Esse aqui é o movimento do vagão indo para a direita. João, durante esse movimento, ele joga 2 bolas, uma para José e outra para Carlos, ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Então, João percebe que as bolas elas acabaram chegando em seus amigos ao mesmo tempo. Porém, um segundo observador, aqui o Paulo, que está do lado de fora do vagão, ele está observando o movimento dessas bolas aqui. Essa bola que foi direcionada aqui para Carlos, ela tem o mesmo sentido e a mesma direção da velocidade aqui do vagão. Então, Paulo, ele vai ver o quê? Ele vai ter a sensação de que essa bola aqui tem uma velocidade bem maior do que essa daqui. Por quê? Porque a velocidade dessa bola, ela vai ser somada com a velocidade do vagão. Por exemplo, se o vagão estiver ali se movendo a 10 km por hora, por exemplo, e a bola tiver uma velocidade de 5 km por hora, vai ser o 5 da bola somado com 10 do vagão. Então, essa velocidade total da bola em relação ao ponto fixo fora do vagão será de 15 km por hora. Essa outra aqui, no entanto, ela está indo no sentido contrário ao movimento do vagão. Então, o que acontece? A sensação é de que a velocidade dela é menor do que a velocidade da primeira bola, pois vai ser a velocidade do vagão menos a velocidade da bola. E assim nós teremos a velocidade dessa bola em relação a um ponto fixo fora do vagão, ou seja, em relação a Paulo. Então, Paulo, para ele, essa bola aqui tem uma velocidade menor e essa outra terá uma velocidade bem maior. Porém, esse tipo de aplicação ele acaba não funcionando em algumas situações aí dentro da física moderna. Por exemplo, quando trabalhamos com velocidades extremamente altas, velocidades ali que são bem próximas à velocidade da luz. Então, com isso, já vai entrar a relatividade estabelecida por Einstein. O ano de 1905 ficou conhecido como o ano miraculoso de Einstein. Por que ano miraculoso? Nesse ano, Einstein ele fez o lançamento de 4 artigos, e esses 4 artigos eles têm uma importância significativa aí para o mundo da ciência. O primeiro artigo aqui é um artigo que trata sobre o efeito fotoelétrico. Esse artigo ele traz ali uma explicação do motivo pelo qual a luz ela acaba extraindo elétrons de certos metais. Inclusive, esse artigo aqui, alguns anos depois de sua publicação, cerca de 16 anos depois que foi publicado, ele concedeu a Albert Einstein o Prêmio Nobel da Física, que é o maior prêmio que pode ser estabelecido dentro da área de ciências da natureza. O próximo artigo que foi lançado aí é um artigo que fala sobre o movimento browniano. O que é esse movimento? Esse movimento browniano ele é um movimento que tinha como objetivo comprovar a existência do átomo, pois até aquele momento o átomo é apenas uma teoria, algo que não tinha nenhuma comprovação. Então Einstein ele conseguiu, por meio de modelagem matemática, comprovar ali a existência do átomo e ainda por cima ele lançou aí um novo ramo de estudo para a física, que é a física estatística.
dessa forma possibilitando até calcular o número de mols de certo composto. O próximo artigo que foi lançado é da relatividade especial, que é o tema pelo qual nós vamos nos aprofundar um pouco mais. E o último artigo aqui é um artigo que fala sobre a equivalência entre massa e energia. Esse tema, pessoal, ele aborda a possibilidade de poder converter certa massa em energia. E, no caso, é através desse artigo que foi deduzida aquela famosa fórmula que é bastante utilizada aí em capas de livro, de revista, enquanto que é a E igual a mc ao quadrado. Às vezes a gente não sabe nem o que significa aquela fórmula, vê ela ali, mas sabe muito bem que ela é uma fórmula famosa, que ela é proveniente ali de Einstein. Então, como foi visto, Einstein, nesse ano, lançou 4 artigos que hoje eles servem como embasamento para muitas coisas, e muitas das informações que ele trouxe nesses artigos, elas são utilizadas até hoje, pois não tem nenhuma teoria que pudesse comprovar o contrário daquilo que Einstein estabeleceu em seus documentos. E falando da relatividade especial, Einstein ele trouxe aí 2 postulados que são muito importantes para que se tome como base. Nós temos aí o primeiro postulado. O primeiro postulado é o princípio da relatividade. Esse primeiro postulado ele fala o seguinte: as leis da física são idênticas para todos os observadores em qualquer referencial inercial. Ou seja, não importa se o referencial ele está em movimento ou ele está em repouso, as leis da física, ou seja, as leis da natureza, elas irão servir independente do referencial em que ele esteja sendo adotado. Então, o próximo postulado aí é o segundo postulado de Einstein, que é o princípio da constância da velocidade da luz. Esse postulado fala o seguinte: a velocidade da luz no vácuo sempre tem o mesmo valor em todos os sistemas inerciais de referência. Ela é independente da velocidade do móvel que emite ou recebe um sinal luminoso. Então, o que significa esse postulado? Esse postulado ele está explicando que a velocidade da luz ela é o limite das velocidades. Ela é uma velocidade absoluta. Não existe nada mais veloz do que a luz. Então, a luz no vácuo, ela tem uma velocidade que é a seguinte: é a velocidade c, tá? Toda vez que nós utilizarmos c, devemos compreender que c é a velocidade da luz. E essa velocidade c no vácuo, ela é de 299.792.458 metros por segundo. Isso aí nós podemos arredondar e colocar ali aproximadamente cerca de 300 milhões de metros por segundo. E não existe nada que possa superar essa velocidade aí da luz, tá? Por enquanto, nada conhecido consegue ultrapassar essa velocidade aí para a luz. Para que nós podemos compreender como é o que está sendo dito nesse postulado, temos a seguinte situação. Olha, vamos tomar como base um exemplo aqui de um carro, onde esse carro está numa pista, né? Logicamente, e ele tem uma velocidade aí que vamos chamar de VC. Esse VC é a velocidade do carro. Sobre esse carro, tem uma pessoa ali que ela vai disparar um projétil. No momento que essa pessoa dispara esse projétil aqui, ele tem uma velocidade que vai ser a velocidade do carro somado com a velocidade dele, que é a velocidade do disparo. Então, essa velocidade aqui do projétil é o resultado da soma dessas duas velocidades. Porém, a mesma coisa não acontece quando a gente está trabalhando com a velocidade bem maior do que essa aí, que vai ser a velocidade da luz. Por exemplo, o mesmo carro andando aí pela estrada com a velocidade VC e ele acaba acendendo ali o seu farol. No momento que ele acende o farol, a luz ela já tem ali uma velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo.
Porém, essa velocidade ela não vai aumentar. Eu não posso dizer que a velocidade dessa luz vai ser c somado com a velocidade do carro. O carro não vai fazer a luz andar mais rápido. E mesmo se o carro estiver andando de ré, ele estiver voltando e a luz sendo emitida para trás, a velocidade da luz também continua sendo c. Ou seja, a velocidade da luz, ela não depende do referencial, ela vai ser sempre c. Tanto faz se o objeto está no mesmo sentido de direção que a velocidade da luz, ou se ele tem sentido contrário. A luz sempre terá aquela velocidade, ela é uma velocidade absoluta. Isso aí é o segundo postulado de Einstein. Sabendo disso, nós podemos passar para um outro tópico, que é a dilatação do tempo. Mas como assim dilatação do tempo? Pessoal, o tempo, dentro da física moderna, ele é algo que não é constante. Por exemplo, lá na física clássica, nós vimos que o tempo era um valor absoluto, ele não tinha como mudar. O tempo que é para um é o mesmo tempo que é para outro. Nós vimos também que o espaço também não muda. O espaço que é para um também é para outro. Por exemplo, para mim, 1 metro tem um certo tamanho, para outra pessoa, 1 metro tem o mesmo tamanho. Então, o espaço não mudava. E o que ia mudar seria a velocidade. Então, a velocidade ela era algo que era variável, tá? Mas agora, dentro da física moderna, o tempo ele muda. O tempo que passa para uma pessoa pode passar diferente para outra pessoa. O espaço também muda, ele também é variável. O espaço que uma pessoa pode percorrer pode ser diferente para a outra pessoa que vai percorrer o mesmo caminho. E o que vai ser constante? A velocidade. Dessa vez, a velocidade é constante. Mas quando falamos em velocidade, vai ser a velocidade da luz. A velocidade da luz é um valor constante. Ele vai ser um valor absoluto. Então, ele não irá mudar. Porém, o tempo vai mudar. Porém, o espaço vai mudar. Para que nós possamos compreender isso aí, vamos ao seguinte exemplo. Nós temos aqui a dilatação do tempo que foi estabelecida por Einstein. Pessoal, Einstein, para poder chegar à conclusão de como funciona essa dilatação do tempo, ele imaginou a seguinte situação. Ele imaginou aqui o vagão de um trem. No caso, aqui vai ser o vagão de um trem relativístico, ou seja, algo imaginário que vai bem além do que nós conhecemos. Esse vagão ele vai estar se movendo com uma velocidade muito, muito alta, uma velocidade bem próxima à velocidade da luz. Tudo bem? Então, ele tem uma velocidade. Dentro desse vagão tem uma pessoa, e essa pessoa vai estar observando aqui uma lâmpada no teto do vagão. Essa lâmpada que está no teto do vagão, ela vai ser acesa. No momento que ela é acesa e o vagão em movimento constante, a pessoa que está dentro do vagão observa que essa luz ela vai fazer o quê? Ela desce aqui em linha reta para baixo, ou seja, ela vai descer verticalmente para baixo. Então, para essa pessoa, se ela quiser saber qual é a altura do vagão, basta ela conhecer duas coisas, né? Conhecer a velocidade da luz e precisa também conhecer o tempo necessário para que a luz saia lá do teto e chegue até aqui na parte de baixo, até um ponto P. Lá na física clássica, existe uma relação ali para determinar a velocidade, né, que é a variação de espaço em função do tempo. No caso, se a gente quiser encontrar o espaço, basta pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Então, variação do espaço é igual a velocidade vezes a variação do tempo. Então, significa que a altura desse vagão aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser igual à velocidade da luz multiplicado pelo tempo que demora para chegar até o ponto P. Então, isso aqui vai ser a altura desse vagão. A altura é igual a c, que é a velocidade da luz, multiplicado pela variação do tempo. E detalhe, essa variação do tempo é a variação do tempo para essa pessoa que está aqui dentro do vagão. E ela está o quê?
essa pessoa está em movimento em relação ao vagão. Por isso eu coloquei aqui esse M do lado, tá? A variação do tempo para a pessoa que está em movimento com o vagão. Uma outra situação é quando esse vagão ele acaba se deslocando, ó, e ele vai chegar em uma outra posição. Esse vagão ele está sendo observado por uma outra pessoa que está do lado de fora dele. Essa pessoa ela observa que esse vagão acabou se deslocando uma certa distância. A distância que foi deslocada, ele vai medir através do ponto P, que é o ponto onde a luz incide, a luz da lâmpada incide nesse ponto P. Então, desse ponto P para esse ponto P, existe aqui uma distância. E essa distância ela é calculada como sendo x, que é a distância em questão, é igual a v, que vai ser a velocidade aí do vagão do trem, que está indo para a direita, multiplicado pela variação do tempo r, ou seja, é a variação do tempo em relação à pessoa que está aqui do lado de fora, a pessoa que está em repouso, tá? Então, essa variação do tempo m é para a pessoa que está em movimento, e essa variação do tempo r é para a pessoa que está em repouso. Então, para essa pessoa que está em repouso, esse vagão ele acabou se deslocando v multiplicado pela variação do tempo r, que é o tempo em relação a ela que está do lado de fora. Porém, essa pessoa também está observando a luz dessa lâmpada aqui. Para ela, a luz ela vai fazer o seguinte: ao mesmo tempo que essa luz ela vai acabar descendo, ela vai também acompanhar o movimento do trem. Então, ela acaba indo ali para a direita. Então, essa luz ela vai descer e, ao mesmo tempo, ela vai para a direita. Então, esse aqui vai ser o trajeto da luz. Esse trajeto que a luz percorreu aqui, ele tem ali uma distância. Essa distância que a luz percorreu é uma variação do espaço e ela pode ser calculada como que vai ser a velocidade da luz multiplicado pelo tempo em que essa pessoa observou todo esse movimento aqui. Então, é a velocidade da luz, c, multiplicado pela variação do tempo que demorou para sair desse ponto até chegar nesse ponto aqui. Você pode observar que esses três trajetos aqui, juntos, eles formam aí uma figura geométrica, que é o triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo que está sendo formado por esses três trajetos, eles podem ser relacionados através do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele traz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa sendo essa variação do espaço aqui. Então, vamos colocar a variação do espaço ao quadrado igual a x ao quadrado mais a altura aqui ao quadrado. Essa variação do espaço ao quadrado aqui, nós podemos substituir, em lugar de ΔS, vamos colocar c multiplicado por ΔTr. No lugar do x, podemos colocar v multiplicado por ΔTr. E no lugar do h, vamos colocar c multiplicado por ΔTm. Fazendo as substituições, nós temos aqui as expressões já substituídas nos seus devidos lugares e elas estão levadas ao quadrado como era antes. Então, quando eu levar ao quadrado, isso aqui vai ficar c ao quadrado multiplicado por ΔTr ao quadrado igual a v ao quadrado multiplicado por ΔTr ao quadrado mais c ao quadrado multiplicado por ΔTm ao quadrado. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos pegar essa expressão que tem o ΔTr aqui, ó, e esse ΔTr, e juntar eles. Eu vou pegar, no caso, essa parte que está aqui, ó, v ao quadrado multiplicado por ΔTr ao quadrado, e vou passar para o outro lado. Ele aqui é positivo, passando para o outro lado, ele fica negativo. Então, fica dessa forma aqui. C ao quadrado multiplicado por ΔTr ao quadrado, menos v ao quadrado multiplicado por ΔTr ao quadrado, igual ao restante. Agora, nós observamos um outro ponto, que aqui tem c ao quadrado e aqui também tem c ao quadrado. E eu não posso juntar eles, por quê? Porque esse aqui tem ΔTr e esse aqui tem ΔTm. Então, o que eu vou fazer? Para poder simplificar essa expressão, eu vou colocar debaixo de cada expressãozinha aqui, vou colocar o c ao quadrado.
Então, eu posso colocar aqui embaixo de cada um c ao quadrado e a expressão fica dessa forma aqui. Então, é essa primeira parte aqui dessa expressão. Eu posso cancelar esse c ao quadrado com esse c ao quadrado. E nessa outra parte também posso cancelar esse c ao quadrado com esse c ao quadrado. O que vai sobrar dessa equação é o seguinte: vai sobrar ΔT ao quadrado menos v ao quadrado sobre c ao quadrado multiplicado pela variação do tempo r ao quadrado, que é igual a ΔTm ao quadrado. Agora você observa que ΔTr ao quadrado, aqui e aqui, eles se repetem. O que é que eu vou fazer? Vou isolar o ΔTr ao quadrado. Quando eu isolo ele, vai ficar ΔTr ao quadrado multiplicado por, abre parênteses e repete todo o restante. Já que eu isolei o ΔTr ao quadrado, eu posso observar também que ele está ao quadrado e esse ΔTm também está ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse expoente 2 aqui, ó, do ΔTm, e jogo para esse lado e eu passo ele como raiz quadrada. Dessa forma, vai ficar raiz quadrada de toda essa expressão igual a ΔTm. Quando eu faço essa raiz quadrada aqui, você observa que ΔTr ele já está isolado, ele vai fazer o quê? Ele cancela esse 2 e a raiz. Então, ΔTr sai da raiz e essa expressão acaba ficando lá dentro. Então, saiu e ficou dessa forma aqui. ΔTr multiplicado pela raiz quadrada dessa expressão, que é igual a ΔTm. Agora, essa expressão aqui eu posso pegar e passar para o outro lado dividindo. Então, eu encontro que ΔTr é igual a ΔTm multiplicado por 1 sobre essa expressão aqui. Então, pessoal, observa que essa expressão 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, essa expressão aqui, ela é o fator de correção de Lorentz. Então, esse fator de correção aqui, ele acaba ganhando uma nova aplicação de forma que ele possa explicar o funcionamento do motivo pelo qual a luz, naquele experimento feito lá pelo Michelson e Morley, da luz ter chegado ao mesmo tempo ali no sensor. Então, você observa que agora esse fator ele acaba tendo uma aplicação que antes ele não tinha. Então, o que está acontecendo aqui? Essa expressão ela traz que a variação do tempo para a pessoa que está em repouso é igual à variação do tempo para a pessoa que está em movimento multiplicado por essa expressão aqui. Pessoal, a velocidade v vai ser a velocidade em que o vagão se encontra. Esse vagão ele nunca poderá ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Ele pode ser até igual, mas ser maior do que a da luz, ele não pode. Então, o que acontece? Se eu boto um valor menor aqui do que c, aqui dentro dessa raiz vai ter um valor que é menor do que 1. E a raiz quadrada de um número menor do que 1 vai ser ainda um número menor do que 1. E um número 1 dividido por um número menor do que ele vai dar um número maior do que 1. E multiplicado pela variação do tempo m, o que acontece com a variação do tempo r? Essa variação do tempo r ela acaba aumentando. Então, significa que a variação do tempo para a pessoa que está em repouso, ela acaba sendo maior do que o tempo que passa lá dentro do vagão, do que aquele tempo que está sendo passado dentro daquele objeto que tem uma velocidade próxima à velocidade da luz. Essa expressão que temos aqui, nós podemos substituir pelo gama, que é o fator de correção de Lorentz. Então, a variação do tempo para a pessoa que está em repouso tem que ser igual à variação do tempo para a pessoa que está em movimento multiplicado por gama. Pessoal, essa situação aí que foi demonstrada, ela já foi comprovada. Lá por volta dos anos 70, já existia aí o relógio atômico. O que é o relógio atômico? Um relógio atômico é um relógio que o atraso que ele tem é um atraso que é dado aí em cerca de nanosegundos. Então, é um atraso muito, muito pequeno. Então, um experimento foi feito aí lá por volta dos anos 70, que foi o seguinte. Dois relógios atômicos, eles foram sincronizados ali com o mesmo horário, e um deles ficou ali
no aeroporto e o outro foi colocado ali em um avião supersônico. Esse avião, ele pegou e ficou voando ali em volta à Terra com velocidade máxima e ficou dando ali algumas voltas. Quando esse avião voltou lá para o aeroporto e foram olhar as horas do relógio, vem a surpresa. Percebe-se que a hora do relógio que estava no avião sofreu um atraso. Como assim sofreu um atraso? O relógio que ficou na Terra, ele tinha um horário bem mais coerente em relação àquele que estava no avião fazendo aqueles voos. Então, o que aconteceu? Devido à velocidade que o avião ele teve ali, houve um atraso muito, muito pequeno, mas houve esse atraso em comparação ao outro relógio. Então, ali foi provado que a velocidade, sim, a velocidade faz com que o tempo ele passe de maneira diferente. Porém, um avião ele é muito lento mesmo, em comparação à velocidade da luz, né? A velocidade da luz é uma velocidade que é absurdamente muito grande em comparação à velocidade ali de um avião supersônico. O atraso do relógio que teve ali é um atraso que é dado ali em cerca também de nanosegundos, mas houve esse atraso. Com isso, nós podemos concluir que se for possível construir uma nave e essa nave ela puder acabar tendo velocidade bem próxima ali da velocidade da luz, se uma pessoa estiver dentro dessa nave e, por exemplo, para ela passou 6 meses dentro da nave, para uma pessoa que ficou na Terra, esse tempo é muito maior que 6 meses. Tá? Dependendo da velocidade da nave, o tempo para a pessoa que passou na Terra pode chegar até anos. Então, ali é como se fosse um tipo de máquina do tempo, onde é necessário ter uma velocidade muito alta, uma velocidade bem próxima ali à velocidade da luz. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Na próxima aula, estarei trazendo a última parte do nosso estudo de teoria da relatividade, que irá falar sobre a contração do espaço e massa relativística. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.